continuidade da nossa matéria de matemática fácil, hoje vamos falar um pouquinho sobre funções, beleza? Em particular, sobre a definição de função, ok? Por que uma função existe? Em aulas anteriores, já falamos sobre o plano cartesiano. Então, a nossa ideia, a partir de agora, vai ser associar a definição de função com o plano cartesiano, beleza? Para isso, tem que saber a definição, ou seja, o que é uma função? Ó, fala o seguinte, dados dois conjuntos não vazios, beleza? Então, primeiro tem que ter dois conjuntos não vazios, que eu vou chamar eles de A e B. Uma relação que associa a cada elemento de A a um único elemento de B, recebe o nome de função. Ou seja, se para cada número, para cada elemento do A, tiver um único, tá? Único elemento em B, se eu conseguir fazer essa associação de A em B, isso vai ser chamado de função, beleza? A notação vamos utilizar isso aqui, ó. F de A em B, beleza? Ou seja, vai sair do meu conjunto A e chegar até o meu conjunto B. Eu preciso que vocês tenham essa definição na cabeça, tá ok? Isso aqui é muito importante para a gente conseguir desenvolver o resto da matéria. Bem, professor, está muito difícil, vamos desenhar então. Já que eu tenho que ter dois conjuntos, A e B, e nós já vimos um pouco de conjuntos de sala, né? Já falamos sobre diagrama de Venn, já falamos sobre conjuntos numéricos, conjuntos inteiros, naturais, racionais, irracionais, reais. Nós já falamos várias vezes sobre conjuntos, ok? Então vamos supor que eu tenho aqui um conjunto A, beleza? Com os números 1, 2 e 3, ok? Eu tenho aqui então um conjunto B com os números 10, 20, 30 e 50, ok? Percebe então que meu conjunto A e meu conjunto B não são vazios. Vamos supor que a minha associação é a seguinte, olha, do conjunto A, o número 1, ele associa ao número 10. Do 2, ele associa ao número 20. Do 3, ele associa ao número 30. Eu posso falar que aqui é uma função? Eu posso falar que aqui é uma função saindo de A em B? Essa é a pergunta. Eu posso falar que isso aqui é uma função? Vamos lembrar a definição. Olha, dados dois conjuntos não vazios, são um caso aqui, se para cada elemento de A, tiver um único elemento em B, é uma função. Essa relação é uma função. Observe então que para cada um dos elementos de A aqui, ó, eu cheguei em um único elemento em B. Então, sim, isso aqui é uma função. Beleza? Isso aqui é uma função? Sim. Vamos fazer um outro exemplo aqui, então. Vamos supor que o meu conjunto A, ele seja 1, 2 e 3 de novo, tá? Os números que estou pegando estão sendo aleatórios, tá? O meu conjunto B seja 1, 2, menos 1, menos 2. Vamos supor que nessa minha relação seja o seguinte. 1, ele chega em 1. O 2, ele chega em 2. Que o 2 chegue no menos 2. E que o 3 chegue no menos 1. Eu posso falar que isso aqui é uma função? Isso aqui é uma função de A em B? Essa é a pergunta. E aí, qual que é a definição de função? Dados dois conjuntos não vazios, beleza? Se para cada elemento de A, aqui ó, cada elemento de A, tiver um único elemento em B, é uma função. Ah, professor, aqui o 1 foi no 1. O 2, ele foi no 1, no 2 e no menos 2. É uma função? Não. Porque fugiu da definição. Para cada elemento de A, ou seja, para cada elemento de A, só pode ter um único elemento em B. E aqui, ó, eu tinha 2. Isso não pode acontecer. Então, não. Isso aqui não é uma função. Professor, mas no exemplo anterior ali de cima, cada elemento de A chegou em um único elemento em B. Mas aqui sobrou 50. E daí? A definição diz, para cada elemento de A,
um único elemento em B. Ninguém disse que todos os elementos de B tinham que ser usados. Beleza? Se para cada elemento de A, quer dizer que eu tenho que usar todo mundo aqui no A. Existe um único elemento em B. Ou seja, eu só posso ter um cara aqui. Não está falando que não pode sobrar nenhum outro número. Beleza? Isso é importante de estar na cabecinha de vocês, tá? Se eu conseguir fazer essa associação, eu tenho uma função. Se eu não conseguir fazer a associação, eu não tenho uma função, ok? Vamos lá então. Ah, desculpa, esqueci. Fácil. Voltando aqui então, ó. O 1 foi pro 10. O 2 foi pro 20. O 3 foi pro 30. Tá acontecendo alguma coisinha com esses números, não tá? Se eu quisesse associar alguém no 50, é de se esperar que seja que número? De novo, o 1 foi pro 10, o 2 foi pro 20, o 3 foi pro 50. Se eu tivesse um 4 aqui, por exemplo, é de se esperar que o 4 fosse para que número? É de se esperar, eu estou mexendo nesse exemplo aqui, beleza? É de se esperar que ele fosse para o 40. Se eu tenho 50 aqui, é de se esperar então que no meu conjunto A existe o número 5, ok? Ou seja, o 5, ele associou o 50, tá? Vamos lá então, percebe o seguinte. Para cada elemento de A, existe um único elemento de B, ok? E isso aqui, existe uma relação. Essa relação vai ser chamada de função, ou seja, eu consigo fazer uma associação daqui para cá. Observe então o seguinte, olha. 1 vezes 10 é 10. 2 vezes 10 é 20. 3 vezes 10 é 30. 5 vezes 10 é 50. Então eu tenho 10 multiplicando ali. Ok? Então como ficaria minha função? Minha função f de x, ok? Seria quem? Todos os casos eu tenho 10 multiplicando. 10 vezes x. Ah, por que 10 vezes x? Porque é o seguinte, olha. Se o x for 1, vale 10. Se o x for 2, vale 20. Observa, se eu colocar aqui então, ó, no lugar do x, eu colocar 1, 10 vezes 1 é 10. Ah, não quero 10 vezes 1 não. 10 vezes 2 é 20. Ah, não quero 2 não, quero 3. 10 vezes 3 é 30. Ou seja, a gente fala que a lei de formação dessa função vai ser isso aqui, ó. F de x igual a 10 vezes x. Beleza? Ah, professor, é muito difícil. Não, não é. Você tem que ter na cabeça o seguinte. Primeiro, a definição de conjuntos, que sai de A, um único elemento em B. Ok? Tem que ter em mente essa função. Saber que eu estou associando números daqui, através de uma função, vindo para cá. Beleza? E com isso, nesse caso em particular, nós conseguimos obter a função. Claro que nos demais exemplos eu não vou ficar trabalhando conjunto numérico, senão a gente tem que saber a definição para saber como funciona. Porque no comecinho da aula foi o seguinte, olha, a nossa ideia é associar isso aqui no plano cartesiano. E para a gente conseguir associar isso aqui no plano cartesiano, a definição de função tem que estar bem clara na cabeça de vocês. Beleza? Vamos lá. Surgiu dúvida? Reveja esse vídeo. Beleza? Tenta refazer os exemplos. Ok? E se souber algum colega de vocês que está configurado essa matéria, passa o link para eles, beleza? E de novo, sugiro fortemente rever isso aqui, tá? Porque na nossa próxima aula, nós já vamos começar a trabalhar com funções do primeiro grau. Então, eu já tenho que saber o que é uma função, como que ela funciona, beleza? Obrigado!